Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 5. Capítulo 49. Na superfície calma do mar, flutuava um pequeno caiaque com sua proa em forma de um grande nariz vermelho. Ah. Que subordinados leais eu tenho, graças a eles consegui escapar tão facilmente. Bug tinha um sorriso sinistro no rosto, olhando para o vasto oceano e sentindo um futuro brilhante pela frente. Capitão, aquele sujeito parecido com um monstro, qual é a origem dele? Kabaji, com um lenço verde no pescoço, apoiou sua longa espada no ombro. Mesmo fugindo, ele não se esqueceu de levar seu monociclo. Atrás deles, o domador de animais Moji estava escovando os pelos brancos de seu corpo, enquanto Rishi, o leão, parecia descontente enquanto usava suas patas como remos, agitando a água para impulsionar o caiaque para frente. Na pressa de escapar, eles se esqueceram de trazer os remos. Como eu poderia saber que tal personagem apareceria no mais fraco Mar do Leste? Bug cerrou os punhos, sentindo-se frustrado. Possuir aqui duplo, não só ter capacidades defensivas surpreendentes, mas também velocidade comparável às técnicas Rokushiki da Marinha. Uma pessoa assim deveria ter se aventurado na Grand Line há muito tempo. Porque ele administraria com satisfação um restaurante marítimo no pequeno Mar do Leste. Quanto ele poderia ganhar com isso? Não vamos nos preocupar com os outros por enquanto. Perdemos nossa tripulação pirata e o navio, o que devemos fazer agora? Moji parou de escovar seus pelos, abaixou a cabeça e soltou um suspiro pesado. Percebendo sua preocupação, o olhar de Bug se aguçou e um sorriso confiante se formou em seus lábios. Claro, vamos procurar tesouros de valor inestimável. Tenho algo em mãos que pode nos levar a um retorno. Dizendo isso, Bug sacou o mapa do tesouro que havia trocado com Tomoya. Embora ele tenha escolhido fugir com vida, esquecendo até mesmo os remos, esse mapa do tesouro permaneceu em sua posse como uma joia preciosa. Ao ver o mapa de pele de carneiro firmemente agarrado na mão enluvada de Bug, os olhos dos outros oficiais se iluminaram. Como esperado de você, Capitão Bug. Não esperava que tivesse um truque desses na manga. Se tivermos sorte, poderemos encontrar tesouros de grande valor. Rugido, não vamos demorar, vamos andando agora. Mas Bug, você tem tanta certeza de que este mapa do tesouro é útil? Não há muitos tesouros de piratas no Mar do Leste. Uma voz estranha interrompeu. Bug, alheio ao ceticismo, olhou fixamente para o mapa levemente amarelado. Você não entende nada. Com meus anos de experiência em caça ao tesouro, este mapa definitivamente aponta para um tesouro enorme. Enquanto ele falava, seus lábios se curvavam incontrolavelmente, suas palavras cheias de desprezo e zombaria. Aquele tal Tomoya é um tolo simplório por trocar um tesouro desses por uma bala de canhão inútil minha. É mesmo? Achei que ele estava bem bonito. A voz estranha veio de trás. Ao ouvir essa tentativa de elevar o moral dos outros às suas custas, Bug imediatamente ficou furioso e se virou para repreender. Agora que estamos nessa situação, como podemos não ter uma atitude positiva e otimista, hein? Tomoya. Ao ver o rosto do orador, Bug e os oficiais ficaram apavorados e suas expressões mudaram drasticamente. Principalmente ao ver Tomoya aparentemente desafiando a gravidade, parado tão levemente na superfície do mar, eles ficaram completamente atônitos. O que diabos era esse monstro? Boa tarde, Bug. A luz do sol brilhava no sorriso radiante de Tomoya, tornando-o excepcionalmente quente. Gorgolejo. Abaixo da superfície brilhante do mar, uma bolha subiu e estourou ao atingir o ar. Olhando para os pés de Tomoya encharcados no mar, era possível ver seus cabelos azuis se espalhando, balançando com as ondas. Tomoya acima da superfície do mar sorriu alegremente, e Aqua abaixo também sorriu alegremente. Como uma deusa rebelde e nobre, Aqua inicialmente se recusou a fazer tal coisa. No entanto, depois que Tomoya prometeu comprar um lote de vinho espumante em Cidade Laranja após aprovação, comemorando a entrada de King com uma festa, a deusa sem princípios imediatamente mudou de ideia, ansiosa para ajudar. E aí, boa tarde, Tomoya. Bug forçou um sorriso e cumprimentou normalmente. No segundo seguinte, sua perna rapidamente pressionou um mecanismo escondido em seu sapato. Como a minha bola especial de Bug, seu desgraçado. Uau! A mini bala de canhão passou voando pela bochecha de Tomoya, explodindo em uma explosão de fogo na distante superfície do mar. Só assim como uma saudação para o nosso reencontro, fogos de artifício são definitivamente essenciais. Bug coçou a cabeça e riu sem jeito depois de errar o tiro. Tomoya, observando a recompensa tentadora deste alvo, não estava disposto a deixá-la passar e arregaçou as mangas para começar a trabalhar. A tentativa de fuga de Bug e sua grande ambição de se reerguer através da caça ao tesouro foram frustradas antes mesmo de começarem. Ao pôr do sol, o navio de guerra entrou lentamente no porto de Cidade Laranja. Entendemos a situação e agradecemos muito sua contribuição para a segurança da cidade e o trabalho da Marinha. Um oficial da Marinha, usando um cap naval e envolto em uma capa branca, fez uma saudação padrão a Tomoya. Tomoya olhou para os piratas Bug, fortemente amarrados não muito longe, e calmamente respondeu, não se preocupe, contanto que a recompensa seja boa. Uma resposta tão direta deixou o jovem oficial um tanto sem palavras. Fique tranquilo quanto a isso. Depois de capturar Bug e os outros oficiais, Tomoya fez com que o prefeito Buodo contatasse a base naval mais próxima. Embora envolvesse pagar mais em taxas do que coletar a recompensa ele mesmo, isso economizava muito tempo. Viajar com o astuto Bug no mar pode causar problemas imprevistos. Os piratas Bug tinham atualmente recompensas, incluindo, naturalmente, o capitão Bug e oficiais como Kabaji. Ignorando a recompensa de apenas 50 frutas de Rishi, Tomoya recebeu um total de 14,3 milhões de belis da Marinha dessa vez. Para sua situação atual, isso era uma fortuna substancial. Então, esperamos seu apoio contínuo ao trabalho da Marinha.
O jovem oficial da Marinha mais uma vez expressou gratidão a Tomoya e seus companheiros e então se virou para ordenar aos fuzileiros navais que escoltassem os piratas Bug até o navio de guerra. Tomoya, seu desgraçado, espere só. Quando eu sair, vou garantir que a gente acerte as contas direito. Bug, amarrado por cordas, virou-se furiosamente para xingar Tomoya. Tomoya respondeu com calma, sorrindo e acenando em despedida. Então nos vemos na Grand Line, Capitão Bug. Fique tranquilo, até lá você entenderá o que significa enfrentar o temível Capitão Bug. O rosto de Bug ficou extremamente sombrio. Quando o último pirata foi escoltado até o navio de guerra, os fuzileiros navais retiraram a prancha, zarparam e começaram sua jornada de volta à base. Aqua, observando o navio de guerra partir, lembrou-se das palavras de Tomoya para Bug, franzindo levemente as sobrancelhas delicadas em confusão. Tomoya, o grandalhão do nariz vermelho, foi levado pela marinha, não foi? Por que você disse que o veríamos novamente na Grand Line? Porque as prisões do Mar do Leste não podem prendê-lo, disse Tomoya com naturalidade. Nem mesmo em Peldown, supervisionado por Magellan, conseguiu manter o astuto Bug contido, muito menos uma pequena base naval Mar do Leste. Ah? Esse cara é realmente tão poderoso? Aqua ficou surpresa no início, mas logo surgiu com outra pergunta. Se for esse o caso, por que você não pegou o mapa do tesouro de volta dele? Se realmente existe um tesouro, não estaríamos perdendo muito? Ela não estava muito interessada em caçar tesouros, mas a ideia de trocar tesouros por uma grande quantidade de vinho fino a fazia sentir-se dolorosamente arrependida. Vendo a deusa finalmente começando a pensar criticamente, Tomoya deu um sorriso aliviado e explicou. O mapa que dei a Bug na verdade aponta para a base naval 106. Base Naval 106, é parecido com o lugar onde fomos coletar a recompensa antes, certo? Aqua ponderou por alguns segundos antes de exclamar, espantada. Eu não fazia ideia de que um lugar tão horrível pudesse ter tesouros. Diante daqueles sábios olhos azuis, o rosto de Tomoya estava coberto de pontos de interrogação metafóricos. Aqua, você está falando sério? Por que dizer essas coisas de repente? Eu sempre fui super sério, ok. Aqua inclinou a cabeça, confusa. Naquele momento, King, tendo reconstituído a história de fundo da conversa, deu um passo à frente e disse baixinho. O senhor Tomoya quis dizer que deu a eles um mapa do tesouro falso, certo? Essa explicação perfeitamente cronometrada fez Tomoya se sentir profundamente aliviado. Ter um parceiro com pensamento normal era realmente uma coisa maravilhosa. Ah? Quer dizer que você preparou 2 mapas do tesouro falsos? Iluminada como se estivesse acordando de um sonho, Aqua ficou atordoada, sentindo uma dor de cabeça chegando. Parecia que ela estava começando a usar o cérebro. Aqua, ao lidar com bandidos e piratas das montanhas, meus princípios podem ser muito flexíveis, disse Tomoya. Em outras palavras, você não tem princípios. A compreensão de Aqua foi inesperadamente aguçada nesse aspecto. Poderíamos dizer que afinal foram eles que primeiro descartaram seus princípios, Tomoya não negou. Esses 2, não importa como você olhasse, não pareciam pessoas decentes. King permaneceu em silêncio, sentindo-se de repente como se tivesse embarcado em um navio de ladrões. O prefeito Buodui, que estava por perto, ficou sem palavras. Por fim, o próprio Tomoya levantou a questão da compensação, considerando os danos a vitrines como livrarias e pet shops. A estimativa aproximada do prefeito Buodui coloca a enchente causada por Aqua como causadora de quase 5 milhões de belis em perdas econômicas para a cidade. Somando a recompensa inicialmente acordada de 6 milhões de belis, Tomoya ficou com pouco mais de 1 milhão de belis. Embora insignificante comparado aos 14,3 milhões ganhos pela captura dos piratas Bug, Tomoya ainda estava bastante satisfeito. Afinal, esse valor equivalia a quase um ano de renda administrando seu restaurante na Vila Fuxia. Resolvida a questão da indenização, Tomoya pretendia embarcar em uma nova jornada, mas não resistiu ao convite entusiasmado do prefeito Buodo. No fim, permaneceu em Cidade Laranja para participar de um grande banquete em comemoração à partida dos piratas Bug. Foi uma oportunidade perfeita para também cumprir a festa prometida a Aqua. Enquanto o sol se punha completamente no oeste, a praça central de Cidade Laranja se iluminou com chamas brilhantes. Como a deusa da festa, Aqua, com seus talentos soberbos, conquistou rodada após rodada de aplausos, rapidamente se misturando com os simples moradores da cidade e se tornando a estrela inegável da noite. Até Tomoya teve que admitir que em questões tão triviais quanto apresentações em festas, ela realmente tinha talento, ou melhor, tinha talento. Em um mundo cheio de caos e derramamento de sangue, onde inúmeras potências competem pelo tesouro supremo, eu nunca imaginei que me encontraria em um mundo assim. Em um canto tranquilo da praça, depois de aprender sobre o mundo pirata com Tomoya, King suspirou profundamente. Ele não estava particularmente assustado. Afinal, ele veio de um mundo devastado por monstros em One Punch Man. Mas a ideia de se aventurar em um mundo tão perigoso como uma pessoa comum o encheu de uma enxurrada de preocupações, engolfando seu comportamento imponente. Na verdade, não é tão ruim assim. Sua sorte, mesmo neste mundo, é altíssima. Com um pouco de sorte, você pode até atrair um grupo de seguidores poderosos que juraram lealdade. Tomoya tomou um gole de sua cerveja gelada e olhou para o céu estrelado. Isso pareceu um consolo para King, mas na verdade era Tomoya consolando a si mesmo. À medida que a noite avançava, o agitado banquete finalmente chegou ao fim. Aqua previsivelmente acabou bêbada, deitada no cais e vomitando um arco-íris brilhante. Tomoya, acostumado a tais cenas, foi buscar Aqua depois que ela esvaziou o estômago e seguiu em direção ao sonho sem fim ancorado ali perto. King observou com espanto os arco-íris flutuando na superfície do mar, passando mais de uma dúzia de segundos confuso antes de decidir não se concentrar em curiosidades tão triviais e seguir Tomoya.
Ao amanhecer do dia seguinte, Tomoya, que havia acordado cedo, começou a preparar o sonho sem fim para a partida em direção ao seu próximo destino. O próximo requisito de desejo para o grupo de desejos era 30 milhões de belis mais uma Akuma no Mi. A quantidade de belis inalterada era administrável. Simplesmente uma questão de capturar mais alguns piratas recompensadores. Com sua força atual, capturar alguns piratas no Mar do Leste não era um problema. O desafio era obter uma Akuma no Mi, algo raro e muito procurado, custando centenas de milhões de belis no mercado negro, o que a tornava significativamente mais difícil de adquirir do que as bolas bug. Tomoya não queria se aventurar na perigosa Grand Line prematuramente, então planejou acumular riqueza no Mar do Leste enquanto tentava a sorte. Se ele tivesse apenas Aqua, uma deusa do infortúnio, como companheira, ele não teria ousado esperar por tanta sorte. Mas com King, cuja sorte era extraordinária, juntando-se a eles, Tomoya se sentiu mais confiante. De fato, ele ousou sonhar agora. Sem um destino específico em mente, a escolha de Tomoya naturalmente priorizou locais da história original. Além de vivenciar as cenas familiares da história, se possível, ele esperava salvar alguns personagens e eventos lamentáveis. Atualmente, o local mais próximo era a Vila Kokoyazi, no lado oeste das Ilhas Konomi. Antes da partida, o prefeito Buodan e os moradores de Cidade Laranja se reuniram na praia para se despedir de seus benfeitores. Após a explicação de Buodan e a promoção entusiasmada de Aqua na noite anterior, os habitantes da cidade aprenderam sobre a religião Axis, que adorava a deusa da água, e ficaram muito dispostos a se juntar à seita que trouxe paz e alegria para sua cidade. Assim, a despedida mais entusiasmada envolveu naturalmente as doutrinas da religião Axis. Primeiro, os cultistas da Axis podem alcançar qualquer coisa quando levam a sério. Capítulo 50. Dentro do restaurante, Aqua, bêbada numa pose masculina de sono, chutou o cobertor que a cobria e depois de coçar a barriga exposta, virou-se e continuou a dormir profundamente. Invisivelmente, uma tênue luz branca sagrada se reuniu, transformando-se em poder puro e entrando no corpo de Aqua. Ao ver isso pela segunda vez, Tomoya não pôde deixar de se maravilhar. Dormindo como um porco morto e ficando cada vez mais forte, mesmo no mundo monstruoso dos piratas, ela realmente é única, não é? Mas novamente considerando que a própria Aqua é uma deusa absurdamente forte, e pensando em como esse talento incomparável era compensado com sua inteligência, a inveja e o ciúme em seu coração diminuíram um pouco. Sério, considerando que King, que estava estudando como pilotar o navio no convés, ele não estaria em uma situação pior. Sem comparação, não há mal algum. Em momentos como este, o papel do ser humano comum King se torna evidente. A brisa refrescante do mar soprava pelas grandes portas de ambos os lados do restaurante, levando o sonho sem fim em direção ao seu destino, a Vila Kokoyazi. Várias horas depois, Aqua, com seu cabelo azul espalhado, finalmente voltou à vida de seu sono profundo. Assim que ela abriu os olhos, ela pareceu completamente aterrorizada e em pânico. Vinho tinto. Cadê aquele velhote tentando roubar uma década de vinho tinto que Makino me deu de presente? Aqua, envolta em chamas divinas, sem mais delongas, invadiu a cabine do segundo andar. Sua aura opressiva fez com que Tomoya e King olhassem fixamente um para o outro. Observando Aqua desaparecer de vista, King perguntou seriamente: Aquação é sempre assim quando acorda depois de beber? Não há necessidade de duvidar, quaisquer coisas estranhas que essa pessoa faça estão dentro do reino das possibilidades. Tomoya tomou um gole de chá calmamente e disse lentamente: se não me engano, ela provavelmente teve um pesadelo. A familiaridade gera compreensão e, com certeza, um Aqua normalizado logo voltou a funcionar. Ela foi vista agarrando com gratidão uma garrafa cheia de vinho tinto contra o peito, esfregando-a na bochecha enquanto murmurava: está tudo bem, foi apenas um sonho sem importância. Testemunhando todo o processo, King olhou para Tomoya com admiração renovada em seus olhos imponentes. A viagem continuou tranquilamente. Talvez porque sua reputação tenha se espalhado entre os caçadores de piratas e depois para os piratas do Mar do Leste. Por várias horas, eles não encontraram nenhum pirata ousando vir em busca de uma refeição gratuita. Tomoya suspirou, reconhecendo as dificuldades de administrar um negócio marítimo. A fama realmente tem suas desvantagens. Durante o tempo de inatividade, o Aqua permaneceu imprevisível e confiável, criando perturbações ocasionais. King, folheando jornais, reuniu diligentemente informações sobre o mundo pirata. Mas logo, o caseiro de longa data não suportou mais a solidão e pegou seu console de videogame, que veio com ele na transição, e desafiou o confiante Aqua para um jogo de luta. Tomoya não se incomodou com essas companhias pouco confiáveis e, com as pernas cruzadas, recostou-se na recepção, saboreando seu chá enquanto lia o último jornal Mar do Leste. O coronel da Marinha Moss liderou uma equipe para repelir a feroz e brutal tripulação pirata Gato Preto em Logueton, protegendo com sucesso os moradores atacados. Kuro, dos piratas do Gato Preto, é um pirata bem forte no Mar do Leste, não é? Para ser repelido tão facilmente? Na história original, Kuro matou mais de 50 assassinos, ousando até mesmo atacar um navio da marinha para massacrar sua tripulação, a fim de fingir estar morto e conspirar para roubar a fortuna da família Kaya como mordomo, um pirata brutal que combina inteligência e força. Agora, sem perder 3 anos fingindo ser um mordomo, sua força pode até superar a da história original. Para repelir um homem assim, quem exatamente é esse coronel Moss? Olhando para a ilustração da notícia, Tomoya teve certeza de que essa pessoa não apareceu na história original. Mesmo assim, Tomoya não se demorou nisso. Com tantos oficiais da Marinha no Mar do Leste, não é razoável esperar conhecer todos os rostos novos. Isso é simplesmente irrealista. Depois de terminar o resto das notícias, Tomoya olhou para cima. Ele viu King sentado sozinho em frente ao console de videogame, entretido em um jogo de vestir desconhecido para meninas. Quanto a deusa autoproclamada com talento extraordinário, que jurou derrotar King completamente,
Ela estava agora agachada no canto do restaurante, com os olhos marejados de lágrimas, completamente perdida em dúvidas. King a derrotou tão completamente com apenas 2 dedos que nem mesmo dar a si mesma secretamente várias bênçãos da deusa ajudou. 2 dias se passaram dessa maneira mundana, mas um pouco barulhenta. Durante esse período, o restaurante marítimo finalmente recebeu vários grupos de clientes, a maioria frotas mercantes legítimas. Até os piratas que vieram eram muito disciplinados e pagavam suas contas sem problemas. Tendo derrotado os piratas Bug com uma recompensa de mais de 10 milhões, sua fama se espalhou pelos mares próximos e com a presença intimidadora de King, os piratas comuns não ousavam mais provocá-los. Finalmente, na manhã do 3º dia de navegação, o sonho sem fim deu as boas-vindas aos clientes legítimos que Tomoya estava ansiosamente esperando. Abra bem os olhos e veja claramente, eu sou um pirata, e você ainda quer me cobrar por uma refeição? Um pirata corpulento com uma barba cheia gritou arrogantemente batendo seu porrete de ferro no chão do restaurante, criando um buraco. Tomoya, que estava pronto para receber o pagamento na recepção, de repente se animou, esquecendo até de tomar um gole do chá que tinha na mão. Aí vem a comoção que tanto esperava. Aqua cerrou os punhos, ansiosa para se juntar à briga. King, que acabará de carregar uma caixa de cerveja da cozinha, ficou parado, com o coração acelerado. Talvez porque Tomoya e Aqua estivessem lá, seu coração não disparou a ponto de fazer barulho de motor. Os clientes comuns que jantavam no local permaneceram relativamente calmos, apenas observando com cautela o pirata encrenqueiro. Semo Massa de Ferro, com uma recompensa de 5 milhões de belis, nada mal. Tomoya encontrou cartas de recompensa dessa pessoa no livreto de recompensas dos piratas do Mar do Leste e após confirmar que poderia capturá-lo para receber uma recompensa, levantou-se lentamente para esticar os membros. Semo, tomando a iniciativa, disse, Capitão Tomoya do Sonho Sem Fim, sei que você é forte. Muitos piratas de alta recompensa caíram em suas mãos. Sabendo disso, você ainda ousa jantar e vir aqui? Tomoya achou isso um pouco estranho. Ao ouvir isso, Semo balançou sua clava de ferro confiantemente e sorriu. Outros podem não ousar, mas isso não significa que todos os piratas do Mar do Leste sejam covardes. Para dizer a verdade, juntei-me à poderosa tripulação do Capitão Kuro há alguns dias. Agora sou um oficial dos Piratas do Gato Preto. Ao ouvir o nome dos Piratas do Gato Preto, os clientes que conseguiram se manter calmos ficaram repentinamente assustados, deixando o dinheiro da refeição na mesa às pressas e fugindo do restaurante para se distanciarem rapidamente de seus navios. Comparados aos piratas Bug, que raramente se aventuravam no mar e ficavam nas cidades, os Piratas do Gato Preto, conhecidos por seus saques e matanças generalizados, eram muito mais aterrorizantes. Ao ver os clientes perderem a compostura só de ouvir a menção dos Piratas do Gato Preto, o rosto brutal de Semo Massa de Ferro exibia um olhar desenfreado de provocação. Ouse encostar a mão em mim e veja se os Piratas do Gato Preto não vão acabar com esse restaurante marítimo. Bang! No momento em que suas palavras foram ditas, um punho carregando uma imagem residual desceu do alto. O arrogante Semo não teve tempo de reagir antes que sua cabeça e seu corpo pesado fossem jogados no chão, criando uma explosão de lascas de madeira voadoras. Nunca ouvi um pedido tão estranho antes. Olhando para Semo, que desmaiou com os olhos revirados, Tomoya retirou o punho, limpou as cinzas das palmas das mãos e fez sinal para King amarrá-lo e levá-lo embora. Não importa se era um gato preto, um gato branco ou um gato malhado, dinheiro entregue na porta é sempre bem-vindo, certo? Após esse breve interlúdio, o Sonho Sem Fim continuou navegando em direção à Vila Kokoyazi. À medida que os clientes que testemunharam todo o evento espalharam a notícia, os Piratas do Gato Preto logo descobriram que seu novo oficial, Semo Massa de Ferro, havia sido capturado por um restaurante marítimo. Em um certo porto, o navio pirata dos Piratas do Gato Preto, o Besan Black, lentamente levantou sua âncora, com a bandeira pirata com o emblema de um gato preto tremulando na brisa do mar, e apenas um mero dono de restaurante marítimo ousando capturar alguém do Capitão Kuro. Em uma sala mal iluminada, o Capitão Kuro estava sentado no assento principal, com as mãos apoiadas nos joelhos. Seu olhar escuro se ergueu para ajustar os óculos que haviam escorregado pelo nariz. Os óculos redondos brilharam, revelando seus olhos ferozes e cruéis. Nosso próximo alvo é nas Ilhas Konomi. Vamos partir e ver com nossos próprios olhos quem derrotou o Bug Palhaço. Como não eram piratas precisando fugir da marinha, o curso do Sonho Sem Fim não era escondido, o que o tornava fácil de prever e determinar. Então, no meio-dia seguinte, o navio dos Piratas do Gato Preto, o Besan Black, localizou e alcançou com sucesso o Sonho Sem Fim. Bang! A porta lateral do restaurante foi arrombada violentamente, e um grupo de piratas assustadores entrou em sucessão. Bem-vindo, você está aqui para comer ou beber? Sentado na recepção tomando chá e lendo o jornal, Tomoya parecia calmo, aparentemente nada surpreso com a chegada dos Piratas dos Gatos Pretos. Aqua e King estavam ao lado dele, um de cada lado. Rangido, rangido. O som de botas pisando no chão de madeira veio da entrada, enquanto os piratas totalmente armados abriam caminho. A capa preta de pirata esvoaçava levemente e o Capitão Kuro, vestido com um terno e cabelos penteados para trás, usando óculos de armação redonda que deveriam ter acrescentado um toque acadêmico, exalava uma aura inconfundível de sangue frio e astúcia. Não estamos aqui para comer ou beber, estamos aqui por alguém. Kuro parou a uns 5 ou 6 metros de Tomoya, acostumado a ajustar os óculos com a mão direita enluvada de preto. A pessoa que você capturou ontem, Semo, o Massa de Ferro, é meu subordinado. Poderia, por favor, libertá-lo? Infelizmente, ele tentou jantar e fugir, então planejamos entregá-lo à marinha, respondeu Tomoya, sorrindo levemente para Kuro. Eu pago a conta dele, declarou Kuro. Serão 5 milhões de belis, disse Tomoya seriamente.
Ao ouvir uma quantia tão exagerada, Kuro instintivamente pensou que se tratava de um golpe, mas então percebeu que era justamente a recompensa de Semo. Sua expressão escureceu imediatamente. Capitão Tomoya, presumo. Você nunca deve ter ouvido falar de mim, Kuro? Enquanto suas palavras saíam, o som de botas batendo no chão de madeira desapareceu em um instante, e a figura de Kuro desapareceu de vista. Uma sombra passou rapidamente e um frio pairava no ar, e quando Kuro reapareceu, ele estava a poucos metros de Tomoya. Essa era sua técnica de assassinato mais proficiente, o passo silencioso. Desculpe, eu administro um negócio legítimo e não acompanho muito o cenário pirata. Você é famoso? Tomoya levantou o braço, coberto por um haki de armamento de nível iniciante, bloqueando a frente dele e parando sem esforço a mão com garras de Kuro. O brilho frio das garras refletiu em seu rosto sereno, revelando um toque de dominância. Ao ver seu ataque rápido bloqueado tão facilmente, suor frio se formou na testa de Kuro. Após alguns segundos de silêncio, ele lentamente retraiu sua mão com garras e deu vários passos para trás. Quando ele estava prestes a falar, um rugido ecoou em seus ouvidos. Kuro olhou para cima, apenas para encontrar o homem com 3 cicatrizes assustadoras sobre o olho esquerdo, parado atrás de Tomoya com os braços cruzados, encarando-o com um olhar assassino. A sensação de opressão, há muito ausente, fez com que suas pupilas encolhessem repentinamente, sentindo instintivamente um perigo intenso. Este restaurante marítimo era muito mais forte do que ele esperava. Parece que fui um pouco presunçoso. Depois de conter o choque, Kuro se virou para seus subordinados. Peguem o dinheiro, vamos resgatar nossa pessoa. Os subordinados piratas, ainda atordoados pelo conflito, obedeceram quase que reflexivamente, correndo até o navio para trazer 5 milhões de belis e colocando-as na mesa do restaurante. Assim que o dinheiro foi recebido, Tomoya libertou o pirata amarrado, Semo, de volta para eles. O capitão Kuro é bem direto. Nesse caso, os danos ao meu chão e à minha mesa causados pelo seu subordinado não precisarão de indenização sua. Tomoya olhou para o buraco no chão remendado por Aqua com um pequeno martelo e sorriu. Obrigado pela sua preferência, e fique à vontade para nos visitar novamente. Do lado dos piratas do Gato Preto, Semo, animado para ver seu capitão, estava prestes a falar quando o olhar furioso de Kuro silenciou, deixando-o tremendo no lugar. Vamos! Sabendo que seria difícil obter vantagem ali, Kuro levou seus homens embora desanimado. Capitão Kuro, por que deixou aquele cara escapar tão facilmente? Ele não demonstrou nenhum respeito por você. De volta ao navio, a coragem de Semo cresceu, expressando sua opinião sobre a arrogância do restaurante marítimo. Você não quer saber por que me dei ao trabalho de trazer você de volta, Semo? A voz de Kuro era calma e indiferente. Porque sou um subordinado valioso, é claro. Semo respondeu confiantemente. A resposta dela foi recebida com 5 lâminas frias perfurando seu coração. Porque eu queria executar você pessoalmente, um pedaço de lixo inútil e sem utilidade alguma. Capítulo 51. Tomoya estava no segundo convés do sonho sem fim, observando silenciosamente o navio pirata dos piratas do Gato Preto se afastar gradualmente até desaparecer de vista. Suas velas e casco estavam cobertos com uma espessa camada de graxa à prova d'água, mostrando claramente que Kuro havia se preparado para a batalha com eles com antecedência. Afinal, a comoção que eles causaram em Cidade Laranja foi significativa, e informações como Aqua ser capaz de usar ataques de inundação foram facilmente coletadas. Quanto ao motivo pelo qual Kuro não atacou, provavelmente foi por causa da presença repentina de King no restaurante marítimo. Durante o breve conflito, Tomoya notou claramente a expressão de surpresa e espanto de Kuro no momento em que ouviu o batimento cardíaco de King, soando como o rugido de um motor. E essa foi uma das razões pelas quais ele decidiu não capturar Kuro pela recompensa. A menos que alguém pudesse dominá-lo completamente, um oponente tão veloz seria difícil de capturar imediatamente. Se Kuro fosse levado longe demais e recorresse a ataques indiscriminados em velocidades comparáveis às de Soru, sem mencionar Aqua, King, sendo uma pessoa normal, provavelmente não resistiria. Além disso, com os piratas dos Gatos Pretos já preparados, a incerteza e o risco de capturar Kuro aumentariam muito. De qualquer forma, eles já haviam ganhado mais de 2 milhões de belis nesse encontro, o que certamente não foi uma perda. Assim, o que poderia ter sido um conflito feroz entre o restaurante marítimo e os piratas do Gato Preto terminou com o capitão Kuro pagando para levar seu pessoal e ir embora. Com uma recompensa de 14 milhões de belis, Kuro dos 100 planos era sem dúvida considerado um grande pirata no mar mais fraco, o Mar do Leste. Assim, a fama do restaurante marítimo, o sonho sem fim ressurgiu. Comerciantes comuns e até mesmo alguns caçadores de piratas começaram a frequentar o navio, pagando suas refeições de forma organizada. Isso causou certa angústia a Tomoya, pois o tempo que ele precisava passar cozinhando na cozinha naturalmente aumentava. Pensando em seu haki, que ainda estava em um nível básico, Tomoya teve uma ideia enquanto olhava para a faca de cozinha e a colher de ferro dispostas à sua frente. Ele poderia treinar seu haki enquanto cozinhava. Então, Aqua, que era responsável por servir os pratos, entrou e viu Tomoya com os olhos fechados, segurando uma faca de cozinha brilhando fracamente com luz negra, cortando furiosamente um osso de porco. Ao ver Tomoya tão focada em treinar seu haki, os olhos espertos de Aqua reviraram. Ela deu um passo para trás silenciosamente, saiu cuidadosamente da cozinha e fechou a porta delicadamente. Meia hora depois, Tomoya foi perturbado por um barulho. Ao abrir a porta da cozinha bem fechada que dava para o refeitório, ele viu a deusa idiota já se misturando com os clientes, bebendo muito, gabando-se de seus dias gloriosos e postura heróica no reino divino. Ah. E deixa eu te contar um segredo. Aeris coloca enchimento no peito. Aqua, levemente corada, segurando uma garrafa de vinho espumante, riu muito e deu um tapa na mesa. É mesmo? Ela não aprendeu isso com você, né? Uma voz fria veio de trás.
Como isso é possível? Sou totalmente natural. Aqua levantou a cabeça e deu um tapinha orgulhoso no peito. Estranho, por que essa voz parece tão familiar? Logo após terminar a frase, Aqua percebeu que havia algo errado e virou a cabeça rigidamente. Ao ver o rosto familiar de Tomoya, seu sorriso congelou no local, causando problemas no momento em que desvia o olhar. Este é um restaurante marítimo, não uma taverna barulhenta. Consegui, sua deusa idiota. Olhando para a confusão de garrafas de vinho no chão, Tomoya agarrou as bochechas de Aqua e começou a amassá-las. Se o Aqua estabelecesse esse precedente, futuros clientes poderiam tratar este lugar como uma taverna, ficando bêbados sem sentido. Afinal, o propósito principal do restaurante era atrair piratas e ganhar algum dinheiro com as refeições, sendo sua essência ainda um saveiro à vela. Tomoya não queria que seu primeiro navio ficasse cheio daquele cheiro horrível de álcool em apenas alguns meses. Entendi, sinto muito mesmo. Sabendo que estava errada, Aqua não ousou resistir e só conseguiu mexer os braços. King, sentado na recepção responsável por coletar o dinheiro, silenciosamente pegou a cerveja da mesa e a colocou debaixo do assento. Por fim, até que os clientes expressassem sua disposição de pagar pelo álcool e pela limpeza, Tomoya não levou o assunto adiante com Aqua. 2 dias depois de encontrar os piratas do Gato Preto, King, responsável pela vigilância, finalmente avistou o contorno de uma ilha no final da costa através de seu telescópio. O destino deles, a Vila Kokoyazi nas Ilhas Konomi, havia chegado. As Ilhas Konomi não eram pequenas, com várias vilas e cidades espalhadas além da Vila Kokoyazi. A mais próspera entre elas era a Vila Fuxia, separada da Vila de Kokoyazi apenas por uma montanha, onde havia um porto de atracação dedicado. O objetivo principal de Tomoya era conhecer personagens familiares da história original e comprar algumas frutas para vender no navio. Portanto, o sonho sem fim não atracou no porto da Vila Fuxia seguindo os procedimentos oficiais, mas ancorou diretamente na costa perto da Vila Kokoyazi, de acordo com o mapa da ilha. Ao pisar no toboágua construído pela Aqua, o trio pousou com sucesso na areia macia e fria. No final da praia havia uma colina com vários metros de altura, coberta por uma exuberante vegetação tropical. Uma encosta íngreme se estendia da colina até a praia, formando uma estrada de 2 metros de largura que levava à selva. Seguir essa estrada de terra em direção ao interior provavelmente levaria à Vila Kokoyazi. Tomoya especulou que este foi o lugar onde os piratas Arlong desembarcaram na história original. Entretanto, como Genbei ainda não era um Shichibukai e Arlong não podia ser libertado sem acusações, ele provavelmente ainda estava na prisão naquele momento. Como seria a Vila Kokoyazi agora? Nami, junto com Nojiko e Belemere, provavelmente ainda viviam uma vida pobre, mas feliz, certo? Pensando nisso, Tomoya de repente sentiu algo e olhou para frente. Havia uma figura pequena e fofa na beira da colina, observando-os nervosamente. Seus lindos cabelos curtos e alaranjados balançavam na brisa do mar, e seu rosto jovem com olhos castanhos claros era impressionante. Apesar de suas roupas remendadas e gastas, isso só tornava sua fofura e beleza naturais ainda mais aparentes e profundas. A pequena Nami segurava firmemente um livro de navegação roubado da vila, seus olhos brilhantes fixos em Tomoya parado na praia. Seu olhar mudou da bela Aqua de cabelos azuis para King, com suas cicatrizes ferozes e aura brutal. Nunca tendo visto piratas de verdade antes, ela empalideceu de medo, recuou e saiu correndo. Piratas estão chegando. Pessoal da vila, os piratas chegaram. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 52. Observando a pequena Nami desaparecer nas profundezas da selva num piscar de olhos, a boca de Tomoya se contraiu levemente, um tanto sem palavras. Eles eram claramente empresários honestos. Como podiam ser vistos como piratas implacáveis? Cough, embora King realmente pareça um pouco bem intimidador. O quê? Piratas estão vindo? De onde? Será que é aquele cara dos piratas do Gato Preto de óculos de alguns dias atrás? Eles realmente nos seguiram até aqui? Aqua posou pronta para uma luta, seus olhos inteligentes percorrendo os arredores, tentando localizar os piratas, mencionados pela adorável garotinha. King coçou a cabeça sem jeito, desculpando-se. Ela pode ter me confundido com um pirata. Aqua inclinou a cabeça, incapaz de compreender. Devemos ir até a vila e dar uma olhada. Tomoya assumiu a liderança, subindo o caminho de terra em direção à Vila Kokoyazi. Aqua e King trocaram olhares antes de segui-lo. Ao longo da estrada de terra, densas florestas em ambos os lados estavam repletas de coqueiros selvagens de grande altura, com cocos escuros e lisos. Tomoya, por que estamos aqui? Este lugar parece bastante subdesenvolvido. Aqua observou o ambiente ao redor, seus olhos cheios de curiosidade e confusão. Estamos com poucas frutas no navio, e este lugar é conhecido pelas laranjas. Tomoya apertou os olhos, aproveitando o ar fresco. Claramente, ele preferia o conforto de estar em terra firme à tumultuada viagem marítima. Mas aquela garotinha já nos confundiu com piratas. Tudo bem se a gente for lá agora? Perguntou King cautelosamente. É uma questão pequena que pode ser explicada. Afinal, somos clientes que querem gastar em sua aldeia, disse Tomoya com um sorriso. Enquanto conversavam, o caminho à frente de repente se abriu, e a estreita trilha de terra chegou ao fim. Apenas 3 piratas. Malditos piratas, nossa vila não tem nada de valor para vocês roubarem. É melhor voltarem de onde vieram. Sob a liderança do guarda da vila Gen, os moradores da Vila Kokoyazi, armados com pás e paus, se reuniram, observando Tomoya e seus companheiros com cautela enquanto eles emergiam da direção da praia. Pessoal, vocês entenderam errado. Não somos piratas nefastos, mas empresários administrando um restaurante marítimo. Viemos aqui para comprar algumas laranjas ou frutas assim, e seria ainda melhor se você tivesse carne ou cerveja. Tomoya deu um passo à frente, declarando diretamente seu propósito.
Embora esses aldeões estivessem portando armas e parecessem nervosos e inacessíveis, eles não representavam nenhuma ameaça a ele. Sua atenção principal estava em Jen, usando um boné de moinho de vento. Este guarda corpulento não tinha cicatrizes cruéis deixadas por homens peixe em seu rosto. Vestido com um uniforme de guarda um pouco desgastado, seus olhos eram aguçados e sua respiração estável. Ele não compartilhava o medo dos aldeões, suas mãos seguravam as armas sem tremer. Entendo, desculpe, parece que entendemos mal, disse Jen com uma voz profunda. Embora o homem de cabelos dourados com uma cicatriz sobre o olho esquerdo entre os três parecesse um pirata, o jovem que os liderava tinha um sorriso que não transmitia hostilidade. E a excepcionalmente bela garota de cabelos azuis parecia atordoada demais para ser uma pirata brutal. Com a voz do guarda, os moradores finalmente relaxaram, guardando suas armas e enxugando o suor da testa. Tudo bem, crianças cometem erros. Tomoya se aproximou de Jen e levantou a palma da mão. Restaurante Marítimo Sonho Sem Fim Tomoya. Guarda da Vila Kokoyazi. Jen, seja bem-vindo, respondeu Jen, estendendo a mão calejada para apertar a de Tomoya. E então se virou para gritar em direção a um canto escuro não muito distante. Nami, saia, eles não são piratas. Ao ouvir isso, Nami caminhou timidamente do canto, segurando um livro sobre navegação. Desculpe, entendi vocês errado. Nami levantou a cabeça e silenciosamente pediu desculpas a Tomoya e seus companheiros. Embora a criação dos filhos de Belemere fosse um tanto direta, Nami entendia boas maneiras básicas, ainda que não muito. Assim como ela sorria e dizia obrigada depois de roubar livros do escritório de general, enquanto se desculpava, Nami também olhou furtivamente para o vestido azul de Aqua. Tão lindo, parece um vestido de princesa. Gostaria de poder usar algo assim. Seus olhos estavam cheios de inveja genuína. Atualmente Nami estava usando roupas velhas que sua irmã Nojiko havia herdado. Ah, não se preocupe, não se preocupe. Se eles tivessem atacado, nós teríamos revidado. O sempre esperto Aqua não percebeu a mudança nas expressões de Jen e Nami e se abaixou para acariciar o cabelo curto e alaranjado de Nami. Tomoya, olha que criança fofa. Igualzinho aquele pirralho Luffy. Ei, qual é seu nome? Pega de surpresa pela pergunta, Nami hesitou antes de responder. Nanami? Assim que ela falou, ela rapidamente pulou para trás, não permitindo que Aqua tocasse em sua cabeça. Tosse, tosse. Jen tossiu levemente, olhando para Tomoya. Você mencionou que queria comprar laranjas, certo? A família da Nami cultiva laranjas. Você gostaria de visitar a casa deles? Sabendo das dificuldades financeiras de Belemere para criar Nami e Nojiko, Jen queria direcionar os negócios para eles, embora outros moradores também cultivassem laranjas. Obviamente, os moradores que observavam de longe concordaram. Eles teriam se apresentado para apresentar seus produtos se pensassem diferente. Tomoya olhou para Nami, que segurava seu livro nervosamente. Ele não pôde deixar de compará-la à bela navegadora que controlava as finanças dos piratas do Chapéu de Palha 12 anos depois. A magra e pequena Nami parecia incrivelmente ingênua, simplesmente fofa em todos os sentidos. Afinal, ela ainda não havia suportado a dor de perder sua mãe adotiva para Arlon. Sem problemas, Nami, certo? Por favor, mostre o caminho. Diante dessas palavras, Nami hesitou, não demonstrando intenção de liderar o caminho. O que houve, Nami? Se conseguirmos vender as laranjas, você pode ganhar um bom dinheiro, disse Jen, pensando que Nami não tinha entendido. Nami se remexeu, finalmente sucumbindo à tentação do dinheiro, sussurrando, mas eu acabei de fugir de casa. Ela tinha acabado de discutir com Belemere sobre comida e roupas velhas. Em sua natureza teimosa, voltar agora parecia totalmente embaraçoso. Nossa demanda é muito grande, então, se o acordo for fechado, você poderá comprar roupas novas. Sabendo da situação familiar de Nami, Tomoya fez uma oferta que ela não pôde recusar. Sério? Então se apresse e me siga. Com certeza, o conflito e a hesitação no rosto de Nami desapareceram instantaneamente, e ela correu em direção à sua casa, pulando de alegria. Capítulo 53. Em uma área suburbana, longe das ruas principais da Vila Kokoyazi, encontra-se uma modesta e simples casa de madeira. Construída pelo ex-fuzileiro naval Belemere, esta casa é o lar de Nami e sua irmã Nojiko. Ranger, Nami empurrou a porta de madeira e entrou na casa como se fosse dona do lugar. Nami, você voltou? Belemere, vestindo uma camisa xadrez verde, ouviu o barulho e saiu rapidamente da cozinha, agachando-se para abraçar Nami com força. Desculpe, desculpe. O que eu disse antes foi demais. Não levei em consideração seus sentimentos. Com os olhos úmidos, ela enterrou a cabeça profundamente no pequeno ombro de Nami. Nami, naturalmente teimosa, não queria recuar, mas ao ouvir a voz cansada e soluçante de Belemere, seu temperamento desapareceu completamente. Ela queria usar roupas novas e bonitas e comer muita comida deliciosa, mas no fundo, o que ela mais queria era que Belemere fosse feliz e não tão cansada. Está com fome, Nami? Venha sentar-se à mesa e espere. Vou esquentar um pouco de comida para você. Belemere sutilmente enxugou as lágrimas no canto dos olhos, levantou-se com as mãos nos joelhos e se virou para esquentar a refeição na cozinha. Devido ao tempo seco, o negócio de laranjas não estava indo bem este ano, então ela preferiu comer um pouco da polpa da laranja para encher a barriga, permitindo que as duas crianças tivessem uma refeição completa. Ela queria guardar o dinheiro economizado para emergências. Espere, Belemere. Nami estendeu a mão para agarrar o braço de Belemere. Nami, você consegue ser tão caprichosa? Belemere já fez tanto por nós. Nojiko, com seu cabelo curto azul e vestindo uma camisa de manga curta igualmente simples, franziu a testa levemente, pensando que Nami ainda estava fazendo birra. Sendo 2 anos mais velha que Nami, ela era obviamente mais madura e sabia que a afirmação de Belemere de que comer cascas de laranja pode nutrir a pele era apenas uma mentira para fazê-los comer corretamente. Não, alguém quer comprar nossas laranjas.
Nami apontou para fora, e Belemere e Nojiko notaram que havia algumas pessoas paradas na porta delas. Além do guarda familiar Gen, os outros eram estranhos que eles nunca tinham visto na vila antes. Belemere, eles vieram do mar aberto, ouviram que nossas laranjas são muito boas e querem comprar um lote. Gen explicou, sorrindo e acenando para Nojiko como cumprimento. Ao ouvir isso, Belemere e Nojiko olharam mais atentamente para Tomoya e seus companheiros. Por ser um fuzileiro naval, o olhar de Belemere se aguçou, percebendo instantaneamente que Tomoya e seus companheiros não eram pessoas comuns. A reação de Nojiko foi semelhante à de Nami. Ela ficou assustada com o rosto intimidador de King, mas impressionada com a beleza de Aqua. Tomoya também estava observando Belemere, uma fuzileira naval que enfrentou bravamente todos os piratas de Arlon para proteger suas duas filhas. Sua alta estatura combinada com um corte de cabelo curto lhe dava uma aparência ousada e confiante. Olá, temos um restaurante marítimo, cumprimentou Tomoya casualmente. Então está perfeito, você veio à pessoa certa. As laranjas que eu cultivo são grandes e doces, de primeira qualidade. Após um breve momento de espanto, Belemere recuperou a compostura e calorosamente convidou Tomoya e seus companheiros para entrar. Nojiko, faça um chá, e Nami, não fique aí parada sem fazer nada, venha ajudar também. Depois de delegar tarefas às duas crianças, Belemere sentou-se no sofá da sala, naturalmente tirando um maço de cigarros e oferecendo um a Tomoya e seus companheiros. Tomoya, não muito interessado em cigarros, estava prestes a recusar, mas aceitou por respeito ao ver o cigarro barato agarrado nos dedos finos de Belemere. Acendeu o cigarro, deu uma tragada e exalou um anel de fumaça. Ao ver isso, Belemere não pôde deixar de sorrir com conhecimento de causa. O negócio estava praticamente garantido. Atim, atim. Quando estavam prestes a começar a negociar, a tosse forte de Aqua quebrou o silêncio. A deusa sem noção foi vista segurando um cigarro aceso em uma mão e rapidamente batendo no peito com a outra, com a língua para fora, sua expressão cômica, dominada pelo forte cheiro de tabaco. Se você não está acostumado a fumar, não tem problema jogar fora, disse Belemere, com os olhos se curvando em crescentes enquanto ela ria suavemente. Como pode ser isso? Como um simples cigarro pode ser demais para a grande deusa da água, Aqua? Sempre pronto para encarar um desafio, Aqua ficou indignado, dando uma tragada antes de exalar orgulhosamente um anel de fumaça branca pura. Como assim? Este é o poder da grande deusa da água, Aqua. Tomoya percebeu imediatamente, ela havia purificado todos os componentes do cigarro. Isso é realmente impressionante, disse Belemere, um pouco atordoado. Embora parecesse rude pensar dessa forma sobre seus convidados, ela não conseguia deixar de sentir que aquela linda garota talvez não estivesse lá em sua cabeça. Nesse momento, Nojiko e Nami chegaram com o chá preparado. Tomoya aceitou uma xícara de chá de Nami, notando sua cor um tanto insípida, então olhou para a xícara de água pura de Belemere, aprofundando sua compreensão da pobreza da família. Não é de se espantar que eles não tenham conseguido reunir 200.000 frutas quando os piratas de Arlon invadiram. Afinal, mesmo administrando o restaurante mais comum da Vila Fúcsia, ele produzia centenas de milhares de belis por ano. Sem falar em capturar um pirata no mar por uma recompensa que vale milhões. Então, senhor Tomoya, de quantas laranjas o senhor precisa? Belemere perguntou diretamente, segurando um cigarro aceso. Se você levar tudo, temos cerca de 500 quilos disponíveis, ao preço de 30.000 belis. O que você acha? O quê? 30.000 frutas? Tomoya ficou surpreso. O preço foi muito menor do que ele esperava. Seja por amor à personagem Nami da história original ou por respeito à força de Belemere, ele esperava que eles cobrassem um preço mais alto. Nossas laranjas são de alta qualidade. Este é o menor preço. Se não acredita em mim, pode experimentar algumas agora mesmo. Belemere pensou que estava barganhando. As laranjas são realmente doces. Aqua comeu indiferentemente as 2 fatias que Nojiko lhe dera. Elas são muito melhores do que as laranjas da caixa de presentes mensal da Associação de Heróis. King concordou com a cabeça. Como vocês dois acabaram comendo tudo num piscar de olhos. Tomoya ficou um tanto sem palavras, e naquele momento, Nojiko lhe entregou algumas laranjas descascadas. Nojiko, 2 anos mais velha que Nami, era de fato mais madura, sabendo usar esse método para promover suas laranjas. Obrigado. Tomoya provou uma fatia de laranja e achou-a suculenta, doce e excelente. Sem problemas, vamos ao seu preço, ele respondeu prontamente. Aumentar o preço sem motivo pode ferir o orgulho da outra parte. Então, muito obrigada pelo seu apoio. Belemere deu um sorriso radiante. Conseguir esse grande pedido significava que suas vidas estariam seguras por muito tempo. Capítulo 54. No caminho para cá, Genzo-san mencionou que Belemere-san costumava ser um bravo soldado da marinha? Tomoya não tinha pressa em prosseguir com a troca das laranjas, em vez disso, iniciou uma conversa casual com Belemere. Para ele, naquele momento, algumas dezenas de milhares de belis realmente não significavam muita coisa. Isso foi há muito tempo, não era realmente uma questão de coragem, só queria contribuir com um pouco da minha força para a justiça, disse Belemere um tanto envergonhada, coçando a cabeça. Mesmo assim, ao relembrar sua vida na marinha, seus olhos ainda mostravam um toque de nostalgia. Parece então que a senhorita Belemere era de fato uma excelente fuzileira naval, observou Tomoya, com a voz carregada de emoção. Uma Belemere tão voltada para a justiça dificilmente poderia imaginar que 10 anos depois, os 100 milhões de belis que Nami tanto custou a economizar, destinados a toda a vila, seriam roubados por um coronel da marinha, um canalha como Nezumi que conspirou com Arlon. Há muitos fuzileiros navais muito mais capazes do que eu. E agora sou apenas um simples aldeão cultivando laranjas, disse Belemere com um sorriso feliz. De repente a risada irreverente de Aqua irrompeu do outro lado da sala de estar. Puahaha.
Desenhar o mapa marítimo do mundo inteiro? Mesmo sendo só uma criança com medo de estranhos. Ao ouvir sobre o sonho de Nami, Aqua não conseguiu evitar cair na gargalhada, batendo no chão da sala até quase chorar. Tomoya, esse garoto é realmente igual ao Luffy. Um idiota, ahahaha. Segurando seu livro de navegação, a pequena Nami, com o rosto vermelho pelo esforço, respondeu em voz alta: não ria do meu sonho, não importa o quão difícil seja. Eu o tornarei realidade e lhe mostrarei. Então, como Luffy, que quer se tornar o rei dos piratas, juntar-se à fé Axis e se tornar um seguidor devoto e leal de mim, a deusa. Aqua de repente ficou séria, olhando para Nami. Que seguidor da Axis, eu não quero me juntar a nenhuma religião estranha. Nami fez beicinho, seus olhos cheios de cautela olhando para Aqua, que estava toda sorrisos. Planejando se tornar o rei dos piratas, esse tal de Luffy parece um idiota. Ao mesmo tempo, ela secretamente anotou esse nome associado a um idiota para evitá-lo caso o encontrasse. É mesmo? Pense bem, sem a bênção da deusa da água, você nunca conseguirá desenhar um mapa marítimo completo. Aqua a seduziu. Como você pode garantir que se juntar a essa organização trará a bênção da deusa da água? Nami inclinou a cabeça cética. Porque eu, Aqua-sama, sou a deusa da água. Aqua proclamou orgulhosamente com o rosto radiante de orgulho. Olhe para cima, maravilhe-se, adore, sinta-se afortunado por estar falando cara a cara com uma deusa. Na fantasia de Aqua, Nami deveria parecer surpresa assim, mas na realidade, Nami apenas olhou para Aqua levemente, convencida de que ela teria que ter morte cerebral para acreditar em tal absurdo. Até Nojiko, que estava ouvindo a conversa, perdeu o interesse e desviou o olhar. Droga, que cara é essa? Subestimando meu poder? Como uma deusa muito preocupada com o rosto, Aqua imediatamente ficou brava. Parece que preciso demonstrar o terror da deusa da água antes de persuadir você. Dizendo isso, Aqua deu um passo para trás, seu pé brilhando em azul, e o ar ao redor dela gradualmente ficou úmido. Tomoya, prestes a avisá-la para não invocar uma enchente e inundar o lugar, viu Aqua estalar os dedos, segurando 2 leques dobráveis, e disparar 2 finos jatos de água para encher as xícaras de chá de Nami e Nojiko. Os pequenos arco-íris, como pontes entre eles, deixaram Tomoya suspirando de alívio. Aquela deusa idiota finalmente sabe como agir apropriadamente. Observando Aqua, cercada por riachos e admirada pelos olhares atônitos das duas jovens, Tomoya não pôde deixar de sorrir calorosamente. Tem sido uma jornada realmente difícil. Aqua-san, ela é uma usuária de Akuma no Mi? As pupilas de Belemere se contraíram e ela se levantou repentinamente do sofá. Como ex-fuzileiro naval que já havia estado no mar, ela sabia muito mais do que Nami, Nojiko ou o guarda da aldeia, Genzo. Embora haja uma pequena diferença, é mais ou menos a mesma coisa, respondeu Tomoya vagamente. Aqua, tão incrível. Nami olhou para Aqua, cercada pela água com admiração. Fechando os olhos, ela sentiu a brisa fresca e refrescante, como a brisa do mar, preenchendo o quarto apertado. Naturalmente, ela não sabia nada sobre Akuma no Mi, então ela acreditou diretamente na afirmação de Aqua de ser a deusa da água. Será que realmente consigo desenhar um mapamundi perfeito e abrangente com a bênção de Aqua? Ela perguntou com uma voz jovem. Claro! Aqua respondeu sem hesitar, a própria imagem da confiança desenfreada. Então eu quero me juntar à fé Kushizu. É Axis. Certo, é esse mesmo. Os dois com idades muito diferentes, mas aparentemente no mesmo nível intelectual, concordaram rapidamente. Aqua assim ganhou um pouco de poder de fé de seu novo seguidor. Espere, já que Aqua é a deusa da água, ela certamente pode irrigar o laranjal rapidamente, certo? Nojiko, um pouco mais madura, perguntou curiosamente a Aqua, considerando que a seca severa deste ano havia afetado severamente o laranjal deles. Normalmente Belemere tinha que viajar vários quilômetros para regar o laranjal. Se Aqua pudesse ajudar, Belemere pouparia muito trabalho duro. Nojiko, não devemos incomodar os convidados com essas coisas, entendeu? Belemere, o direto, percebeu imediatamente o pequeno plano de Nojiko. Entendi, Belemere. Nojiko murmurou, abaixando a cabeça. No entanto, Aqua, encantada com a adoração de seus novos seguidores, não estava pensando tão longe. Irrigar um simples laranjal não dá trabalho nenhum. Nojiko, esse era o seu nome, certo? Vamos, deixe-me mostrar o poder da deusa da água. Sério? Isso seria ótimo. O rosto de Nojiko se iluminou, instantaneamente se recuperando do desânimo anterior. Assim, junto com uma Nami igualmente alegre, ela levou Aqua para fora da casa em direção ao laranjal próximo. Ao ver suas figuras desaparecerem em um instante, Belemere rapidamente se desculpou com Tomoya. Sinto muito, senhor Tomoya, essas crianças são muito irrefletidas. Senhorita Belemere, não há necessidade de desculpas tão formais. Tomoya tomou um gole de chá calmo e inescrutável. Talvez seja Aqua quem acabe causando problemas para você. Ele parecia antecipar o caos que se seguiria, mas não demonstrou intenção de impedi-lo. Desta vez, ele apoiou Aqua de todo o coração e causou comoção. Ah? Você quer dizer? Belemere jogou o cabelo para trás, seu rosto cheio de confusão. Minutos depois, quando ela testemunhou a enchente devastadora vinda do céu, destruindo completamente seu laranjal, ela finalmente entendeu as palavras de Tomoya. Meu laranjal. Capítulo 55. O som estrondoso da enchente ecoou pelos tímpanos quando Tomoya e Belemere, junto com alguns outros, saíram da casa e entraram no laranjal do lado de fora. A terra antes plana agora estava submersa em água, com inúmeras folhas verdes flutuando na superfície. As laranjeiras bem plantadas estavam uma bagunça, algumas delas até arrancadas pelas raízes superficiais, deixadas à mercê da água corrente.
Pode-se dizer que o laranjal ficou quase completamente destruído. No canto, Aqua ficou parada em choque, olhando para o laranjal destruído e coçando a cabeça confusa. Ao lado dela, Nami e Nojiko, encharcadas, estavam ainda mais perplexas, sem nem perceber que seus cabelos molhados pela água cobriam suas vistas. O único pensamento em suas mentes vazias era que eles teriam que recolher lixo na vila a partir de agora. Ao ver Tomoya e Belemere aparecerem, a perplexa Aqua entrou em pânico ainda maior. Seus olhos azuis se moveram para a esquerda e para a direita, mirando a floresta distante, tentando diminuir sua presença. Mas o que ela não sabia é que isso só a fazia parecer mais evidente, como se ela fosse culpada. Pare de fingir, Aqua, eu sei que foi você. O que aconteceu exatamente? A abertura de Tomoya foi um sucesso crítico. Aqua ficou assustada e gaguejou ao explicar. Regar cada árvore uma por uma era muito lento, então pensei que seria melhor fazer tudo de uma vez. Pensando na alta indenização que teria que pagar pela destruição do laranjal, a pobre Aqua imediatamente não conseguiu conter as lágrimas. Eu não esperava que as laranjeiras fossem tão frágeis, todas elas caíram, todas elas. Resumindo, era a história de uma deusa preguiçosa, mas exibida, que perdia a face diante de seus pequenos fiéis. Todo esse laranjal, a indenização provavelmente é alta, você está perdida, Aqua, prepare-se para passar a vida aqui plantando laranjas. Tomoya decidiu assustar Aqua. Originalmente, ele pretendia compensar a família de Belemere com dinheiro suficiente para não ferir seu orgulho. Mesmo sem tais pensamentos, não seria grande coisa se um laranjal fosse perdido, nenhum dano seria causado. O principal era dar uma lição a Aqua, que ocasionalmente causa problemas. Embora a intuição lhe dissesse que ela provavelmente esqueceria tudo em poucos dias e tudo voltaria ao normal. Senhor Tomoya, por favor, salve-me, você deve me salvar. Aqua, sem hesitar, jogou fora a dignidade de uma deusa, com os olhos lacrimejantes e lamentavelmente grudados na perna da calça de Tomoya. Você é minha companheira, não é isso que eu deveria fazer, disse Tomoya com um sorriso, dando um tapinha no ombro de Aqua. Au au au, Tomoya-sama. O simplório Aqua não percebeu a normalidade de Tomoya e ficou comovido até as lágrimas. Ela se agarrou exageradamente a Tomoya como se fosse um curativo, expressando sua gratidão. Naturalmente, ela cobriu Tomoya com ranho e lágrimas. Essa deusa tola. Tomoya segurou a testa em silêncio, sem palavras. Como exatamente o corpo dela é construído? Ela conseguia transformar qualquer líquido que tocasse em água pura, mas não conseguia purificar coisas como ranho? Depois de muita persuasão, Tomoya finalmente conseguiu tirar Aqua de cima dele e se virou para Belemere, que ainda estava atordoado. Sinto muito, Belemere-san, por causar tamanha perda ao seu laranjal. Assumiremos a responsabilidade por qualquer compensação necessária. Belemere, olhando para o laranjal inundado com dor de cabeça, honestamente não esperava que um simples negócio se transformasse na situação atual. No final, após estatísticas abrangentes do guarda Aiken, Tomoya teve que pagar um total de 80 mil belis em compensação a Belemere. Para expressar seu pedido de desculpas, Tomoya voluntariamente aumentou os 80 mil belis para 100 mil. O aumento não foi significativo, e o motivo foi razoável, mas fez com que o perspicaz Belemere sentisse que algo estava errado. Tomoya-san, você devia saber que Aqua-san destruiria o laranjal, certo? O objetivo era compensar com dinheiro? Dentro da casa de madeira, Belemere, mordendo um cigarro, soprou uma nuvem de fumaça e olhou fixamente para Tomoya sentado à sua frente. Genzo, tendo recebido um chamado urgente, correu de volta para a aldeia. E King, que sempre foi péssimo em socializar, retornou cedo ao sonho sem fim para jogar videogame sozinho. Quanto a Aqua, Nami e Nojiko, elas estavam coletando laranjas no laranjal com uma cesta, tentando minimizar a perda o máximo possível. Era realmente tão óbvio. Tomoya riu secamente, admitindo indiretamente o fato. Após receber uma resposta afirmativa, Belemere ficou em silêncio por alguns segundos e suspirou profundamente. Você não precisa se importar muito com os meus sentimentos. Contanto que Nami e Nojiko possam viver felizes, não me importo com mais nada. Aqua também, para me impedir de suspeitar, até agiu deliberadamente como se tivesse causado problemas acidentalmente. Ao ouvir isso, Tomoya rapidamente esclareceu para Aqua. Você está enganada. Ela estava sendo ela mesma, não fingindo. Ah, é mesmo? Belemere ficou surpresa. Usar enchentes poderosas para irrigar o laranjal, sem falar que pessoas comuns nem pensariam nisso, até Nami, que ainda era criança. Sabia que as desvantagens superavam em muitos benefícios, certo? Pensando nisso, Belemere apagou o cigarro da boca com força no cinzeiro à sua frente, sua expressão gradualmente ficando séria enquanto olhava para Tomoya. Desde o momento em que você entrou, seu olhar ocasionalmente caiu sobre Nami. Tomoya-san, você conhece a Nami? Ser capaz de fazer negócios nos mares infestados de piratas definitivamente não era algo muito simpático. Ela e Tomoya nunca se conheceram antes, então não havia motivo para ele ir tão longe. Combinando os detalhes capturados durante a interação, Belemere rapidamente descobriu o motivo. Não é de se admirar que você seja um excelente fuzileiro naval. Olhando para seu olhar firme, Tomoya não pôde deixar de suspirar após um breve momento de espanto. Na história original, Belemere era rude e impulsiva, chegando a admitir que era menos capaz de lidar com problemas do que sua filha mais velha, Nojiko. Mas parece que ela não foi tão descuidada assim. Pelo menos não quando se trata de coisas relacionadas a Nami e Nojiko. Para ser sincero, Nami se parece com uma amiga minha. Ela também tem cabelo laranja brilhante, uma navegadora muito capaz e violenta. Tomoya inventou uma desculpa. Um navegador violento e capaz? Belemere, segurando o queixo com uma das mãos, inconscientemente imaginou Nami fazendo birra e riu levemente. Isso parece bem parecido. Quando cheguei aqui, eu já tinha dito a Nami que se o negócio desse certo, ela teria roupas novas para vestir.
Como tudo estava às claras, não havia mais necessidade de se esconder. Tomoya disse sem rodeios: então vamos seguir minha expectativa inicial de indenização pelo laranjal, 200 mil belis. Ao ver Belemere prestes a falar, ele acrescentou preventivamente: além de roupas novas, use o resto do dinheiro para comprar livros ou algo para Nami e Nojiko. Isso não é caridade, mas um investimento. Quem sabe, meu restaurante de frutos do mar pode precisar da ajuda deles no futuro. Quando a conversa chegou a esse ponto, Belemere não encontrou motivo para recusar. Então eu realmente não tenho escolha. Aceitarei sua gentileza em nome de Nami e Nojiko. A luz do sol lá fora da casa brilhava no rosto de Belemere, que estava repleto de um sorriso radiante. Como mencionado antes, contanto que Nami e Nojiko pudessem viver felizes, que mal haveria em abrir mão de seu orgulho para aceitar a gentileza de Tomoya. Tomoya, sentado no sofá, também sorria. Poder testemunhar e trazer felicidade à família de Belemere como participante foi uma alegria, principalmente sabendo das tristes separações que eles enfrentariam na história original. Se ele encontrasse os piratas Arlong na Grand Line no futuro, ele poderia muito bem derrotá-los se tivesse a chance. Ele pensava assim em seu coração. Tomoya, algo terrível aconteceu. Nesse momento, Aqua, que deveria estar colhendo laranjas no bosque, correu de fora em pânico. Seus olhos azuis estavam cheios de imensa ansiedade. O que houve, Aqua? Tomoya franziu a testa levemente e perguntou com uma voz profunda. Embora Aqua sempre parecesse muito nervosa depois de causar problemas, ela nunca foi tão séria e sincera como agora. Acabei de sentir um grito de socorro vindo do fundo do coração de um crente, não muito longe daqui. O rosto fofo de Aqua estava cheio de preocupação. Um devoto da deusa da água está sofrendo. Tomoya, vamos salvá-lo rápido. Ao ouvir isso, a confusão de Tomoya aumentou. Um pedido de ajuda dos fiéis da religião Axis, não muito longe daqui? Ele não notou nenhuma normalidade por perto. Aqua, você tem certeza de que isso não é só sua imaginação? Embora os moradores da Vila Fúcsia e Cidade Laranja tivessem se juntado à religião Axis, Tomoya não achava que a fé deles fosse forte o suficiente para afetar Aqua dessa forma. O crente mais devoto nesses lugares era provavelmente o simplório Luffy. Mas que perigo Luffy poderia correr? Poderia ser os escravos que eles resgataram dos piratas antes? É impossível, esse sentimento é muito forte, definitivamente não é uma ilusão como Ares, a deusa júnior de Aqua, colocando enchimento no peito. Aqua estava muito confiante em seus sentimentos. Nesse momento Genzo, que havia saído mais cedo devido a uma emergência, retornou com uma mensagem urgente. Belemere e Tomoya, acabei de receber a notícia de que piratas atacaram a Vila Fúcsia do outro lado da montanha. O coronel Mose da base naval está lutando contra eles. Embora seja improvável para evitar que os piratas fujam em direção à Vila Kokoyazi, é melhor ficar de olho em Nami e Nojiko e não sair por enquanto. A base naval Coronel Mose? O nome familiar fez as pupilas de Tomoya se contraírem levemente. Ele tinha acabado de ler sobre o comandante da base naval no jornal Mar do Leste alguns dias antes. Havia a notícia de que ele havia repelido com sucesso o Capitão Kuro, dos Piratas do Gato Preto, protegendo as vidas e propriedades dos moradores. Espere. Pensando nos piratas dos gatos pretos, que entraram em conflito com eles ontem e estavam atualmente ativos nesta área marítima. Os olhos de Tomoya brilharam com uma luz indescritível. Senhor Genzo, o senhor sabe se os piratas que estão atacando a Vila Fúcsia são chamados de piratas do gato preto? Não tenho certeza, mas dizem que o capitão pirata é extremamente feroz com 5 lâminas em cada mão, mais aterrorizante que um monstro. Aiken ponderou. É isso mesmo. É aquele desgraçado de óculos, devem ser eles atacando a cidade onde estão os fiéis da religião Axis. Aqua afirmou com raiva. Ao ouvir que eles pareciam ter rancor dos piratas, Belemere não pôde deixar de se preocupar. Aqua, você conhece os piratas do Gato Preto? Por ter sido fuzileira naval, ela estava relativamente familiarizada com as infames tripulações piratas do Mar do Leste. O Capitão Kuro, conhecido por suas técnicas e esquemas de assassinato, não era um personagem simples. Mais ou menos. No caminho para cá, acabamos de receber deles uma taxa de refeição de mais de 2 milhões, insinuou Tomoya. 2 milhões? Nami e Nojiko, que estavam paradas o tempo todo, não conseguiram conter a exclamação. Eles só tinham ouvido falar dessas quantias em livros. Então abrir um restaurante no mar poderia render muito dinheiro. Os olhos das duas garotas sem noção estavam cheios de admiração. Belemere ficou atordoada por alguns segundos antes de comentar. Entendo, não é de se admirar que vocês não pareçam comerciantes comuns. Temos que nos apressar, Tomoya, vamos lá dar uma olhada. Aqua insistiu ansiosamente. Sua dedicação aos seus fiéis como uma deusa era realmente muito louvável. Considerando a influência de crentes devotos no poder divino de Aqua e aprendendo com Aiken que a Vila Fúcsia era uma cidade populosa, onde eles poderiam potencialmente atrair mais seguidores. Se tiverem sorte, eles podem até capturar o Capitão Kuro e reivindicar sua alta recompensa. Depois de pesar os prós e os contras, Tomoya finalmente decidiu aceitar o pedido de Aqua e ir para a Vila Fúcsia. Embora a Vila Fúcsia e a Vila de Kokoyazi estivessem separadas apenas por uma montanha, as trilhas eram acidentadas e íngremes, com espinhos por toda parte e muitas feras à espreita. Mesmo com os moradores familiarizados com a rota que conduzia, a viagem levaria um tempo considerável. Além disso, não havia nenhum aldeão disposto a ir ativamente para uma cidade que estava sendo atacada por piratas. Portanto, Tomoya abandonou decisivamente os caminhos incertos das montanhas e partiu da costa da Vila Kokoyazi, navegando ao longo do litoral das Ilhas Konomi e desembarcando no porto da cidade Fushia. Cerca de 20 minutos depois, o sonho sem fim chegou ao porto da Vila Fúcsia com a maré.
Coincidentemente, o navio de guerra da marinha atracou no porto e acabou de zarpar, passando pelo sonho sem fim. Os fuzileiros navais do navio de guerra gritaram o nome de sua missão, subjugar os piratas do Gato Preto, e um comandante naval vestindo uma capa de justiça estava na proa, com os braços cruzados e uma longa espada pendurada atrás dele. Mesmo em apenas alguns segundos, Tomoya reconheceu a identidade do homem. De fato, era o Coronel Mose que ele tinha visto no jornal. Capítulo 56. Aquele navio era o famoso restaurante marítimo que está na moda ultimamente? No navio de guerra da marinha, o Coronel Morse olhou para trás, para o sonho sem fim, que estava atracando lentamente no porto da Vila Fúcsia. O jovem e bonito capitão, a linda garota de cabelos e olhos azuis, devem ser eles. O ajudante ao lado dele examinou Tomoya e seus companheiros parados no convés, franzindo a testa levemente em confusão. Mas as informações que temos não mencionam aquele homem loiro. O Mar do Leste não é nem muito grande, nem muito pequeno. Como a marinha está estacionada aqui, eles naturalmente prestam atenção em potências emergentes como Tomoya. Olhando para aquele rosto, ele não parece ser um membro comum da tripulação. O Coronel Morse, com um grande charuto na boca, ocasionalmente exalava anéis de fumaça espessa e pungente. Você gravou a luta contra os piratas do Gato Preto agora mesmo? Ele coçou o queixo com barba por fazer e perguntou. Em vez de questionar o motivo pelo qual o dono do restaurante marítimo desembarcaria em uma cidade atacada por piratas, ele estava mais preocupado com sua própria figura galante brandindo uma espada contra os piratas, protegendo ativamente a segurança dos civis. Fique tranquilo, cada momento emocionante foi capturado, especialmente a cena em que você está diante dos civis enfrentando vários piratas. Depois de uma pequena edição pelo departamento de notícias, certamente será uma ilustração impressionante. O assessor pegou um Dendemushi capaz de gravar imagens e mostrou ao Coronel Morse. Isso é bom. O Coronel Morse assentiu satisfeito. O ajudante olhou ao redor, certificando-se de que nenhum fuzileiro naval no navio estava prestando atenção à conversa, então se inclinou e sussurrou para Morse. Se continuarmos tendo encontros como esse com os piratas dos Gatos Pretos, sua promoção ao quartel-general está quase garantida, Coronel. Do que você me chamou? O olhar do Coronel Morse de repente ficou descontente. Após a transferência para o quartel-general, você seria coronel, certo? O assessor sorriu obsequiosamente. Já disse isso muitas vezes, me chamem pelo meu posto atual quando estivermos trabalhando, disse o Coronel Morse sério. Embora ele tenha dito isso, o sorriso presunçoso que se formou no canto de sua boca não pôde ser escondido. Certo, erro meu, o assistente sorriu rapidamente, desculpando-se. Ao ver isso, Morse não lhe deu mais atenção e voltou seu olhar para o mar sem limites. Após alguns segundos de contemplação, sua expressão gradualmente se tornou sombria e fria. Ser transferido com base apenas em expulsar piratas não é o suficiente. O que você quer dizer? O assistente, adivinhando a implicação, mudou sua expressão. Vamos retornar pela rota normal por enquanto. Morse acenou com a mão, mantendo o mistério, sem explicar muito. A vela do navio, estampada com a palavra justiça, era particularmente chamativa enquanto ele avançava pelas ondas sob a brisa do mar, em direção ao horizonte. Enquanto isso, na Vila Fúcsia, o inferno furioso, como o enviado de um inferno aterrorizante, devorava tudo na próspera cidade. As chamas brilhantes iluminaram os rostos de Tomoya e seus companheiros, e a onda de calor, carregada com cheiro de queimado, os envolveu. O som crepitante da madeira queimando nas casas ecoava incessantemente em seus ouvidos. É difícil imaginar que uma cidade protegida pela marinha deva ser assim. Tudo isso foi feito por aquele pirata bastardo de óculos? Aqua olhou estupefata para a cidade sendo devastada pelas chamas. Mesmo sendo uma deusa que já tinha visto cenas muito mais horríveis, ela ainda achava isso inacreditável. As pessoas que passaram por eles não eram da marinha, guardiãs da justiça? Eles acham que perseguir piratas é mais importante do que proteger a cidade? Estou começando a sentir vontade de voltar para o navio com todo esse perigo ao redor. King, de braços cruzados, olhava diretamente para o inferno. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, mas internamente, ele já estava batendo em retirada. Sim, o tipo em que você consegue ouvir seu coração batendo forte. Vamos verificar a situação primeiro. Parece que há mais do que aparenta, disse Tomoya gravemente. Assim que ele falou, ele imediatamente atraiu a resposta de Aqua. Água? De onde vem a água? Isso aqui é claramente fogo, Tomoya. Você não está com medo, está? Se você está realmente com medo, apresse-se e esconda-se em meus braços. Lady Aqua irá protegê-lo bem, independentemente de mágoas passadas. Tomoya olhou casualmente para o peito um tanto largo da deusa da água, seu olhar surpreendentemente puro, isento de quaisquer sentimentos confusos. Você é realmente muito legal. Enquanto conversavam, uma garota de mangas curtas e coberta de foligem de repente correu de uma esquina em chamas. Ao ver Tomoya e seus companheiros parados no porto, a garota exausta imediatamente demonstrou uma alegria inegável no rosto. Lorde Tomoya, senhora Aqua, é realmente, vocês? Ela parou cambaleando e ficou ali parada, um tanto impotente. Tomoya olhou para cima e viu seu rosto coberto de poeira cinza escura, seus olhos desfocados e opacos, respirando rapidamente, parecendo bastante lamentável. Contra o pano de fundo das chamas ferozes atrás dela, uma sensação de desamparo misturada com desespero avançou em direção a eles. Aqua olhou fixamente para a garota, que lhe parecia um tanto familiar, e após alguns segundos de contemplação, perguntou hesitante. Você é Melanie? É você quem está rezando para mim? Aqua, o nome dela é Milane, Tomoya corrigiu baixinho do lado. Como ele suspeitava, o crente que Aqua sentiu na Vila Kokoyazi era um dos escravos que eles haviam resgatado de piratas antes. Quando foram à seção 153 da Marinha para trocar a recompensa, entregaram esses infelizes à Marinha para assistência. Mal sabiam eles que depois de todo esse desvio, se encontrariam de tal forma na ilha Konomi.
O destino, às vezes, realmente trabalha de maneiras misteriosas. Lady Aqua, Lord Tomoya. Por favor, salvem a cidade Fushia. Pensando em sua cidade natal sendo consumida pelo fogo, Milane se ajoelhou no chão, chorando muito. Não demorou muito para que suas costas estivessem lotadas de moradores da cidade. Todos com as cabeças baixas e uma profunda sensação de impotência os fazendo cerrar os punhos com força. Moradores comuns, tendo sofrido ataques de piratas, pareciam tão insignificantes e humildes diante de tamanho incêndio. É claro que não há deusa que possa permanecer indiferente ao ver as lágrimas de seus fiéis. Aqua, normalmente a mais propensa a se esquivar de seus deveres, estava muito proativa agora. Ela segurava seu cajado de deusa na palma da mão, um círculo mágico complexo e misterioso se iluminando sob seus pés. Gotas de água levitavam, formando um riacho balbuciante ao redor dela. Quando Aqua começou a cantar com os olhos ligeiramente fechados, um círculo mágico ainda maior se condensou acima da Vila Fushia. Svi, svi, svi. Torrentes de água desceram do céu, caindo instantaneamente no inferno furioso. A água e as chamas se extinguiram mutuamente, emitindo vapor que cobria o céu, e o calor opressivo no ar se dissipou gradualmente. Uma brisa fresca do mar soprava, dissipando a névoa espessa e revelando uma paisagem de ruínas carbonizadas. Embora a inundação convocada por Aqua tenha trazido uma segunda onda de destruição à cidade em chamas até certo ponto, comparado a deixá-la queimar até o nada, essa situação foi suficiente para fazer os moradores cansados da cidade se sentirem gratos. Ser realmente capaz de invocar água do céu a esse ponto. É um milagre. Isso é realmente um milagre. Milane não era louca, o que ela disse antes era verdade, realmente existem deusas neste mundo. Os moradores da Vila Fushia, que nem sabiam o que era uma Akuma no Mi, nunca tinham visto uma cena tão chocante antes. Lembrando das palavras que Milane disse depois de retornar em segurança do sequestro dos piratas, seus olhares para Aqua instantaneamente se encheram de extrema devoção e admiração. Lady Aqua, muito obrigada pela sua ajuda. Liderados pelo prefeito da Vila Fushia, todos os moradores cobertos de foligem se curvaram, expressando seu mais alto respeito a Aqua, que salvou sua cidade. Não foi nada, só um movimento de dedo. Essa sensação de ser admirado, há muito perdida, fez Aqua se encher de orgulho, permanecendo firme e altiva. Para pedidos de fiéis, sempre nos esforçamos para atendê-los, afinal, eu sou a grande deusa da água, Aqua. Observando o comportamento presunçoso e satisfeito de Aqua, Tomoya não conseguiu evitar um sorriso nos cantos da boca. Minha deusa tola, será que você não poderia nos arrastar, a mim e King, para suas reivindicações arrogantes? Ele tinha a sensação de que problemas estavam prestes a bater a porta. Pensando nisso, Tomoya de repente notou um garotinho parado no canto da multidão. Como todos estavam ajoelhados, o menino em pé se destacou, parecendo bastante chamativo. Mamãe, eles não parecem pessoas más, porque todo mundo está ajoelhado. O garotinho, com o rosto coberto de foligem preta, olhava fixamente para Tomoya e seus companheiros, com os olhos inocentes cheios de perplexidade. Em sua compreensão, bastava ajoelhar-se e implorar por misericórdia ao encontrar os piratas ferozes que vinham do mar, implorando para que suas vidas fossem poupadas. Lady Aqua é uma divindade, a salvadora da nossa cidade. Seja bonzinho e ajoelhe-se, pediu uma mulher ao lado dele, tentando fazer o filho se ajoelhar. No entanto, o menino permaneceu imóvel, parado atordoado no mesmo lugar. Se você não ouvir, vou confiscar seus doces. Frustrada pela falta de cooperação do filho, a mãe pegou o doce firmemente preso na mão do menino, com metade da embalagem queimada pelo fogo. Apesar de ter apenas alguns anos de idade, o garoto teimoso tinha seu próprio temperamento e determinação. Ao ouvir sua mãe, geralmente amorosa, ameaçá-lo com doces, suas pernas se dobraram levemente. Ele não hesitou um momento sequer em reduzir seu próprio lucro. Sua reverência por mim foi sentida sinceramente. Você realmente não precisa se ajoelhar. Tal comoção naturalmente não escapou aos sentidos aguçados de Aqua. Ela gostava de ser adorada, mas não forçaria seus amados fiéis a agirem contra sua vontade. Ao ouvir isso, o rosto sujo de terra do menino imediatamente se iluminou com um sorriso brilhante. Mãe, olha só, eu te disse que a irmã mais velha é uma boa pessoa. À frente da multidão, o prefeito da Vila Fushia, sentindo a gentileza de Aqua, hesitou antes de finalmente levantar seu rosto enrugado, quase suplicante, dizendo a Aqua: sei que é pedir demais, mas Lady Aqua, você poderia nos ajudar a recuperar o fruto sagrado roubado pelos piratas? Ele simboliza paz e colheita para nossa cidade. Enquanto ele falava, os outros moradores da cidade olharam para Aqua, seus olhos cansados cheios de um brilho de esperança. O chamado fruto sagrado parecia ser algo muito importante para a cidade deles. Vendo os olhares sinceros e apaixonados de seus novos fiéis, a orgulhosa Aqua estava prestes a concordar. Não há busca. Desculpe, não podemos. Suas palavras foram interrompidas por Tomoya, que estava em guarda o tempo todo. Sua recusa direta deixou o prefeito da Vila Fushia atordoado. Olhando para Aqua, que lhe lançava um olhar de protesto, Tomoya, inexpressivo, virou-se para os moradores ajoelhados e disse lentamente: estamos apenas passando por comerciantes de restaurantes marítimos. Recuperar itens saqueados por piratas é algo que vocês deveriam pedir ajuda à marinha. O rosto do prefeito imediatamente ficou amargo, incapaz de articular uma frase completa. Essas pessoas já estiveram aqui várias vezes, e todas as vezes elas simplesmente expulsaram os piratas e foram embora. Mamãe diz que eles estão de conluio com aqueles piratas. Finalmente foi o jovem rapaz que disse a verdade.
Não é dever deles capturar piratas malignos? Aqua ficou chocada e indignada disse, se vocês sabiam disso, por que não reclamaram para punir aquele maldito sujeito? Ao ouvir isso, o prefeito Milani e os moradores da Vila Fuchsia abaixaram a cabeça com os olhos turvos e sem vida, porque fazer isso é completamente inútil. No final, foi Tomoya quem se apresentou para abordar a confusão de Aqua. Pelo resultado, eles protegeram com sucesso moradores inocentes de ataques piratas e são, inegavelmente, heróis. Mas eles claramente deixaram os piratas agirem à solta. Aqua balançou a cabeça, incapaz de compreender aquilo. Mesmo assim, não há evidências para provar isso, certo? King, que ficou em silêncio o tempo todo, raramente falava. Então vamos mandar esses piratas embora. Aqua cerrou os punhos de raiva, incapaz de suportar ver seus amados fiéis oprimidos. Aqua, lembre-se, somos mercadores, não a marinha. Não temos a obrigação de subjugar piratas, disse Tomoya gravemente. O Capitão Kuro, dos Piratas do Gato Preto, era um personagem durão, não um tolo simplório como Bug. Após o breve encontro no restaurante com velocidade e defesa muito superiores às dos humanos comuns e possuindo a Ki básico, Tomoya estava confiante em derrotar Kuro em uma luta mano a mano. Mas o oponente era uma tripulação pirata completa, e com Aqua e King do lado dele sendo uma questão complicada, tomar a ofensiva envolvia muitas incertezas. Tendo o Poço dos Desejos como uma fraude, não havia razão para ele correr riscos tão desnecessários por alguns moradores não relacionados. As palavras de Tomoya imediatamente desanimaram Aqua, que estufou as bochechas e virou o rosto. Os moradores da Vila Fuchsia podiam ver que esse jovem indiferente era o núcleo do grupo. Até mesmo o poderoso Aqua, que podia invocar inundações, o respeitava. Pensando no item importante que lhes foi tirado e na vida sombria que os aguardava, o desespero os envolveu. No entanto, como comerciantes, o que mais valorizamos é o lucro. Se você puder oferecer uma compensação suficiente, recuperar aquele fruto sagrado não será impossível. As palavras seguintes de Tomoya reacenderam um vislumbre de esperança em seus corações desanimados. Então, eles caíram em um desespero ainda maior. Sem falar em uma recompensa substancial, depois de serem saqueados pelos piratas, eles não conseguiram juntar nem 1 milhão de belis. Sinto muito, simplesmente não podemos pagar por isso agora. O prefeito da Vila Fuchsia caiu no chão, sem número ânimo. Ignorando o velho desanimado, Tomoya caminhou em frente, passando pela multidão ajoelhada, diretamente até o garoto em pé. Svi. Com um movimento rápido, Tomoya rasgou a embalagem queimada e jogou o doce na boca. Depois de algumas chupadas, nada mal, fica bem doce. Estou muito satisfeito com este pagamento, então aceitarei sua comissão. É certo que enfrentar os piratas do Gato Preto com o Capitão Kuro no comando envolveria um certo risco com sua formação atual. Tomoya se considerava bastante conservador, prudente, não alguém que agisse impulsivamente. Entretanto, por algum motivo, ao testemunhar as ruínas da cidade sendo consumidas pelo fogo, ao ver o desespero nos olhos dos moradores ajoelhados e ao olhar para a criança inocente que só se ajoelhava diante dos vilões, algo inexplicavelmente se acendeu dentro dele. Tomoya ponderou por um longo tempo, incapaz de identificar exatamente o que estava se agitando em seu peito. Foi somente quando as palavras de Aqua, vamos mandar esses piratas pelos ares, ecoaram em seus ouvidos que ele teve uma epifania. Isso foi as chamas da paixão que estavam adormecidas há anos. Então que se dane o risco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.